Audiolivro. Cristicismo. Filosofia cósmica do poder divino integralizado. Ordem Cristiceísta. Colégio Sacerdotal da Ordem de Melquisedeque. Mentor espiritual, Dom Adjan. Médium, Adilson Teixeira de Godoy. Livro de Mensagens. Volume 1. Parte 6. Página 103. Missão dos seres espirituais. A nossa missão, como seres espirituais, é dotar os irmãos encarnados de condições para estabilizarem o seu ritmo vibratório, sintonizando-os com os campos superiores de conhecimento. O conhecimento divino do plano da criação dotou os seus mestres espirituais de mensagens que deverão ser transmitidas por orações, através da meditação dirigida ao campo de força divino. Essas orações deverão conferir aos seres humanos condições mentais de integração, para que possam, por meio dessa mentalização, estabelecer o seu fluxo de correspondência com a força divina, cuja ação terá condições de gerar uma força proporcional à evolução espiritual do meditante. A oração, agora, tem o objetivo de proporcionar ao ser a sua condição de consciência. A consciência é o ato pelo qual ele se ajusta com o seu interior a todos os princípios da lei universal. Isso só será possível se a oração estiver de acordo com os fundamentos e princípios universais de evolução, a fim de que exista a necessária transformação da oração, dita em palavras ou mentalmente, em ondas de força capazes de transformar essas emissões em ondas de integração e ativação do campo energético ao qual se destina, através da sincronização dos pensamentos de regiões do campo de força elevado. O cristicismo ensina que na oração Pai Nosso, o Cristo deu os princípios básicos de sincronização, para que qualquer outra oração pudesse nascer, desde que estivesse de acordo com todos os princípios estabelecidos nos evangelhos de integração cósmica do ser humano, escritos pelos apóstolos. Toda a informação de Cristo está repleta de força renovadora. O Evangelho, deixado por ele, tem como objetivo integrar o homem às forças superiores e salvá-lo por meio da vivência evangélica, dentro dos postulados de integração dessa vivência, de acordo com as suas possibilidades primárias de entendimento e sentimento. As possibilidades primárias de entendimento deverão ser compreendidas como evolucionistas, onde cada um poderá sentir e agir dentro de uma verdade evangélica cristã, de acordo com o seu impulso inicial de entendimento. O termo primário deve ser sentido e entendido como um movimento inicial de ação integralizadora com a força evangélica. A parábola do semeador, por exemplo, será entendida por cada um dos seres, segundo a sua sensibilidade integralizadora do conhecimento ali exposto. Não só a oração Pai Nosso inclusa no corpo do Evangelho, mas todo o Evangelho está impregnado da força de Cristo. Ela não só salva, como também integra o ser na força superior. Para que o rendimento seja de dupla ação, salvadora e integralizadora, é necessário que todos os seus preceitos sejam sentidos e interpretados como força de ação conjunta. Salvando a criatura, o Evangelho permite a integração num ato simultâneo, caso esse ensinamento evangélico seja interpretado de forma correta, sem distorções de adaptações em função deste ou daquele interesse, seja religioso, filosófico, teológico, ou de qualquer seita. A interpretação correta do Evangelho cristão é de suma importância para o entrosamento do ser com a força superior. Os campos superiores de conhecimento estão impregnados de registros importantes, à espera de um ser humano que retire desse campo superior o conhecimento necessário à sua evolução espiritual. A evolução do ser humano está diretamente ligada à sua própria capacidade em se sentir apto a entrar na faixa de oferecimento, e retirar dos campos superiores os conhecimentos necessários ao seu avanço espiritual. Esse avanço vem pelo trabalho, pela pesquisa e pelo amadurecimento, conquistados com a meditação que gera o encaminhamento. O encaminhamento lúcido e correto leva à descoberta da sua força interior autorizada pelo Mestre Jesus Cristo, pois ele disse: "E se tiverdes fé, podereis dizer a este monte, mova-se, e ele se moverá, ou ao vento, cale-se, e ele se calará." A fé pressupõe um conhecimento de apoio. Página 107.
A fé acomodada. A fé acomodada é afirmada por meio dos postulados sancionados pela interpretação dogmática, recusa qualquer outra interpretação que possa demonstrar a eficácia de um outro pensamento. Por isso retarda o processo de integração do ser humano, pois não permite que ele raciocine por si próprio. Mesmo assim, todo ensinamento é válido, pois ninguém seria sábio, se os seus conhecimentos não tivessem sido alicerçados numa sabedoria anterior. O sábio sempre estudou algo, antes daquilo em que o tornou sábio. Se um ilustre cientista desenvolve um teorema é porque ele já tinha noções de cálculo que lhe foram ministradas anteriormente como básicas e fundamentais. Por essa razão, a negação do direito de debate é a involução no campo da conscientização. Daí o grande erro de dogmatizar qualquer ensinamento. Sem pretender ofender nenhum culto religioso, tememos que muitos cristãos estejam seguindo interpretações dogmatizadas, que já deveriam ter sido examinadas com o objetivo de ampliar o conhecimento e o desenvolvimento humano, prevenindo alguns equívocos produzidos por interesses políticos daqueles que detinham os ensinamentos das Escrituras antigas. Os cristãos podem estar equivocados em suas interpretações, porque desde os primórdios não seguiram à risca o verdadeiro pensamento do Cristo, nascido das catacumbas, da perseguição, onde muitos morreram guardando a essência da verdade religiosa, mas mesmo assim, alguns mantiveram ainda a chama do verdadeiro cristianismo. O que temos hoje é um cristianismo apologético, distorcendo os textos bíblicos para adaptá-los a teses filosóficas pessoais de pensadores cristãos dogmatizadores do passado, mais preocupados com a sua ascensão filosófica e honrarias pessoais, do que com a verdadeira essência do pensamento cristão. Entre os equívocos, consideramos como o principal deles, o Concílio de Constantinopla II realizado em 552, 553 d.C. que anematizou os ensinamentos de Orígenes, desconsiderando a crença na reencarnação. Por isso, dissemos no início que tudo o que a tua razão e o teu coração não aceitam, não aceites. Em seguida, colocamos nosso pensamento sobre o Pai Nosso, que informamos ser de dupla ação, de salvação e de integração. Não condenamos as religiões de salvação, pois todas as seitas que nasceram inspiradas nos evangelhos cristãos têm força de salvação e aqui não entramos no mérito de outras seitas que tenham outros mestres inspiradores. Tratamos, no momento, unicamente da religião cristã. O simples fato de crer em Cristo, e nas palavras do Mestre dará ao ser a luz necessária à sua salvação, mas, o ensinamento ainda está incompleto no que se refere à sua interpretação na parte relativa à integração. Essa falta de entendimento tira do ser essa grande força, pois não o conscientiza disso. Alguns cristãos, católicos, protestantes e demais crentes não conhecem a interpretação bíblica evolucionista sobre a integração com a força crística, que ao invés de esperar que o Mestre atenda seus pedidos, possam mover a força divina e agir sobre a matéria, como ele agia. Esse comportamento do cristão nunca foi proibido pelo Mestre. Ele deu aos apóstolos o poder de curar e eles curaram. O poder dado aos apóstolos não pode ser absolutamente entendido como o poder dado somente a uma casta sacerdotal ou a alguma hierarquia eclesiástica apostólica, ou qualquer outra denominação em qualquer seita que tenha o Evangelho de Cristo como guia. Cada chefe de família pode orar em casa com seus familiares e amigos, dar graças, partir o pão e celebrar o ato que diz o Evangelho: fazei isto em memória de mim, e Jesus Cristo. O ato crístico tem como objetivo manter a chama cristã viva no lar. É preciso que os cristãos vivam as suas prerrogativas de cristãos em qualquer lugar e não somente nos templos. O corpo é o templo, como ensina São Paulo nos Atos dos Apóstolos, e como ensinou Jesus. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. O templo a que Jesus se referia era o seu próprio corpo espiritual, que depois de morto, ressuscitou em espírito no 3º dia. O cristianismo precisa ser examinado como mensagem e não como um manual de informações apologéticas a serviço da interpretação pessoal e dogmática. Quem criou o dogma não foi Cristo nem os apóstolos, foi o pensamento escolástico e clerical. Cabe a eles promover a revisão, se quiserem colocar a religião cristã no seu ritmo de integração de grau absoluto para todos os fiéis. Caso contrário, para essa parte dos ensinamentos que iremos abordar se tornará viável a uma categoria especial de seres, que creem nos verdadeiros postulados cristãos de amor, fé e conhecimento. O cristianismo, na sua integralidade, precisa ser mostrado, não apenas nos conceitos de amor e fé,
mas também de conhecimento, pois o conhecimento do processo crístico de integração superior libertará o ser humano, colocando-o novamente em sintonia com as esferas vibracionais superiores, proporcionando o seu real estado de integração energética, em grau de equivalência. O cristianismo nasceu não só como uma religião de amor e de fé, mas também como uma religião de conhecimento. Página 110. Elias já veio. Jesus. Quando Jesus Cristo deu aos apóstolos a notícia, Elias já veio, demonstrou conhecer a lei evolutiva, independentemente da interpretação feita pela teologia escolástica e clerical. Sobre a lei evolutiva, os próprios cristãos, por meio de orientadores encarnados, com a ajuda dos irmãos superiores, ajudaram a formular uma bibliografia em defesa da tese cristã evolutiva. Os irmãos espíritas têm toda uma obra monumental a ser consultada sobre a matéria de fácil compreensão e com um entendimento claro e acessível. A obra reencarnatória elaborada por Kardec incomodou, e ainda incomoda as interpretações bíblicas e cabalísticas que não creem na evolução do espírito. Como nossa missão é transmitir o ensinamento que nos foi confiado, deixaremos de comentar os textos bíblicos de reencarnação, até porque já existe um farto material de posse dos irmãos encarnados, que não existia nos tempos da Inquisição, quando apenas concepções veladas das filosofias espiritualistas orientais eram temerosamente divulgadas no mundo cristão. Página 113. A restauração e a reforma das religiões. A manifestação espiritual na sociedade acontece desde que o ser humano desenvolveu a sua capacidade de pensar. A história conta as várias formas que o homem adotou para preservar a manifestação espiritual, criando mitos e situações das mais diversificadas e com conotações muito pessoais voltadas ao passado. Cada tribo tinha uma forma de cultuar a sua divindade. O processo da manifestação documentada é que está servindo de base até hoje. São manifestações lamaístas, hinduístas, bramânicas e as manifestações bíblicas do Velho e do Novo Testamento. O que existe de consistente no pensamento religioso está nos escritos trazidos à luz da civilização pelos enviados angélicos que encarnaram entre os homens encarnados para desenvolver o pensamento religioso, cujo objetivo seria transformar o ser humano dentro dos fundamentos e princípios espiritualistas. O objetivo angélico dos enviados divinos era criar religiões que possibilitassem o despertamento da energia do espírito, com sua potência energética dentro de cada ser humano. Muitas religiões desenvolveram processos próprios de cultuar o divino, desde as diversas formas de meditação com objetivos de elevação, até rituais sangrentos, com sacrifícios de seres humanos e animais, totalmente desnecessários, conduzidos pelos próprios sacerdotes. Muitas vezes, eles utilizavam em seus rituais plantas que só eles conheciam, preparavam e ingeriam secretamente junto com os seus adeptos escolhidos, para que dessem testemunhos do poder do sacerdote tribal. Com isso, ganhavam força dentro da tribo, crescendo com uma forte liderança, que não raras vezes se perpetuava entre seus descendentes. Com o passar dos anos, as religiões herdaram processos semelhantes, principalmente entre tribos africanas e alguns religiosos afro-brasileiros, que dançavam ao som de tambores para estimular a descida de orixás. Os rituais de todas as religiões promovem um cenário místico com seus vestuários e ornamentos, desde o Egito Antigo com seus faraós ornamentados. Em alguns casos, os sacerdotes antigos perceberam isso e criaram vestuários especiais com vários estilos coloridos, chapéus com formato de cone, de ouro e pedras preciosas. Enfeitar-se para as aparições no culto, até hoje, é um motivo revelador de poder. O ser humano, ignorante da sua superioridade aos olhos de Deus, se sente atraído e hipnotizado por essa ostentação e é aí que a essência religiosa e a capacidade individual e criativa em colaborar com o processo evolutivo pode perder a sua qualidade vibratória. Todavia, conforme o ser humano reage aos estímulos religiosos e amadurece espiritualmente, o interesse pelo aspecto plástico de uma cena religiosa diminui e nesse momento o indivíduo passa a se interiorizar e descobrir a força cósmica dentro de si mesmo, revelando seu potencial energético e realmente colaborando com o sistema evolutivo universal. Página 115. As religiões abraâmicas e as suas consequências.
As manifestações divinas mais proclamadas em todo o planeta, que têm relação direta com a crença em um único Deus, são as religiões que descendem de Abraão, patriarca hebreu, denominadas de religiões abraâmicas, pois derivam de um mesmo tronco. Os escritos bíblicos, segundo os achados arqueológicos encontrados em pequenas tábuas de argila, remontam aproximadamente a 3.000 anos. A Bíblia foi entendida e é cultuada com a palavra e a vontade de Deus. Cada um dos enviados divinos proclamados como profetas e mestres do ensinamento é responsável pelos escritos bíblicos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita por escribas e apóstolos, desde Abraão, Moisés e os antigos profetas, culminando em Jesus Cristo e os apóstolos. Essa matéria já é do conhecimento das religiões, tanto do judaísmo, como do cristianismo e também do islamismo. Está claro no ensinamento judaico que o Deus da Bíblia mosaica é um Deus nacional, transformado em guerreiro, que escolheu um povo para representá-lo, lutando ao lado desse povo, para dar a eles a terra prometida. Esse Deus estabeleceu uma aliança com os seus patriarcas, e praticou toda sorte de fenômenos, inclusive os naturais, para proteger as 12 tribos de Israel. O Deus dos hebreus, até então, era um Deus nacional, cuja ação era impiedosa e vingativa, permitindo ao profeta Elias, seu representante, passar ao fio da espada os sacerdotes de Baal, para cumprir o seu desejo de proteger e amparar o povo judeu. A característica principal do povo judaico era a dureza e a punição. A pena do talião consistia no olho por olho, dente por dente. A crença divina judaica se consolidou pelo temor a Deus. O primeiro requisito para se adorar a Deus era temê-lo como um terrível inimigo de quem não aceitasse as leis e não colocasse em prática seus ensinamentos. A classe judaica sacerdotal estabeleceu os limites e os valores interpretativos da lei mosaica, com base em suas ações, em nome de Deus e sua aplicação. Em função daquilo, julgava mais conveniente, para dominar e subjugar o povo sob sua proteção. Essas leis eram sociais e divinas, e regiam o comportamento e a ação da nação judaica. O primeiro fundamento era a obediência cega e eterna, absoluta ao Deus judaico. Os judeus queriam impor o seu Deus nacional a todos os povos que conheciam, não se importando se fosse através da força ou das conversões. Dentro da comunidade judaica, um profeta prometido para libertar o povo foi anunciado e nasceu na Judéia sob o reinado de Herodes, 6 anos antes da era atual. O calendário tem uma falha na data do nascimento do fundador do cristianismo. Segundo os evangelhos canônicos, Jesus nasceu em Nazaré, dentro da nação judaica, sob a dominação romana no reinado de Herodes. Existem muitos mistérios com relação ao seu nascimento, anunciado a Maria, sua mãe, pelo anjo Gabriel. O cristianismo mantém como dogma de fé que Jesus nasceu de uma jovem virgem, sem o contato físico, gerado de forma milagrosa, pelo Espírito Santo. Esse ser, segundo a visão religiosa do cristianismo, foi concebido de uma maneira antinatural e responsável pela fundação de uma das maiores religiões do planeta, com bilhões de seguidores, entre católicos e protestantes. Ambos, com suas ramificações, por conta de interpretação dos seus ensinamentos e doutrinas teológicas. Segundo pesquisadores e de acordo com a mensagem, Moisés trouxe para a sociedade humana um Deus combatente, rigoroso, julgador, vingativo e protetor do seu povo. Jesus trouxe outra face de Deus, ensinando o amor amplo e restrito, o perdão, a compaixão, e segundo os escritos bíblicos, fazendo milagres, curando toda sorte de enfermidades, ressuscitando mortos com oração e imposição das mãos ou no simples toque dos fiéis em suas vestes. Jesus foi crucificado pelos romanos a pedido dos sacerdotes judeus, porque sua ação evangélica e sua popularidade os incomodaram. Os donos do ensinamento mosaico julgaram Jesus impostor e falso profeta, conseguindo sua condenação no julgamento parcial e com objetivo programado e sua morte. Os ensinamentos de Jesus foram compilados em vários escritos, mas a sua igreja só validou 4 evangelhos, e Marcos, Mateus, Lucas e João,
considerando os demais apócrifos, sem valor divino. Duas faces de Deus foram mostradas: o Deus israelita, protecionista, cruel e vingador, e o Deus cristão, piedoso, milagroso, misericordioso e benigno. Após essas duas manifestações terem sido ensinadas, grande parte dos povos do Oriente Médio não se convenceu dessas mensagens e não se converteu a esses dois ensinamentos. Nem os judeus atingiram as tribos árabes nômades no deserto, nem os cristãos conseguiram convencer os árabes que Jesus era o mesmo Deus judaico, nascido em carne e osso, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Durante toda a vida, por meio da sua mensagem, Jesus, que nasceu dentro da nação judaica, se referia a Deus como seu pai, Taba, cultuado pelo seu próprio povo. Quando Maomé nasceu, muito do conhecimento judaico-cristão já havia sido ensinado. Maomé foi criado conhecendo a Bíblia judaica e o cristianismo e mais tarde se rebelou com o politeísmo árabe. Na época do seu nascimento, a Igreja já havia realizado o Concílio de Nicéia em 325 d.C. e o de Constantinopla II, em 553 d.C., que definiram os ensinamentos fundamentais da fé cristã, estabelecendo seu credo oficial e seus anátemas, sendo o anátema de Orígenes e a doutrina dos 3 capítulos, o mais grave. Aos 40 anos, indignado com o caminho dado ao entendimento divino, protestou contra a idolatria do povo e aos deuses pagãos, acreditando em um só Deus. Os árabes, que viviam no deserto como nômades, receberam a sua mensagem por meio de Maomé. Segundo a história religiosa, recebeu mais de uma vez a visita do anjo Gabriel, o mesmo que noticiou a Maria o nascimento de Jesus, que lhe ditou ao Corão, tendo como base principal a total submissão, fundando aquilo que chamou de a terceira e última revelação na religião do Islã, que quer dizer, submissão. Maomé não quis contestar nem a Bíblia judaica, nem o Evangelho cristão, que já estava sendo ensinado havia mais de 500 anos. A sua pregação consistia em dizer em tom crítico e acusador, que os judeus traíram Deus, e sua confiança depositada no Pentateuco, e que os cristãos transformaram um profeta, Jesus Cristo, em Deus vivo. Depois de uma luta política interna, dentro da Igreja, e por determinação do imperador Constantino, por meio de uma decisão do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., os cristãos transformaram Jesus, que se dizia Filho de Deus, no próprio Deus, com a aprovação do dogma da Santíssima Trindade. A ideia importada da Índia e do Egito se transformou numa batalha ideológica, travada entre os bispos Ário e Atanásio, na qual Atanásio saiu vencedor. Jesus Cristo, de Filho de Deus, passou a ser o próprio Deus. Já Maomé, apesar de analfabeto, compreendeu essas informações, aceitou a Bíblia como inspirada por Deus, e Jesus como um profeta humanista, mas não como Deus. Maomé não aceitou reverenciar um homem como Deus, condenando como infiéis os judeus e os cristãos, estabelecendo as bases de uma nova fé, muito embora aceitasse Abraão, Moisés e Jesus como profetas divinos enviados. Maomé proclamou o terceiro fundamento, a total submissão do homem ao Altíssimo Perfeito, Criador de todas as coisas, que chamou de Alá, pregando que só existe um Deus que se chama Alá, e Maomé é seu único profeta. Maomé formou um exército, invadiu cidades, destruiu ídolos, implantou sua fé combatendo judeus, cristãos, pagãos e ateus. Quando morreu, sua religião já estava implantada, e a fé divina foi interpretada pelos seus sacerdotes e sistematizada como dogma de fé dentro de sua igreja. Maomé permitiu a poligamia, hoje legalmente aceita nos estados teocráticos islâmicos. Cada árabe convertido pode ter até 4 esposas. Existem califas que possuem muitas esposas. Todos esses adeptos de Maomé formou um exército, invadiu cidades, destruiu ídolos, implantou sua fé combatendo judeus, cristãos, pagãos e ateus. Quando morreu, sua religião já estava implantada, e a fé divina foi interpretada pelos seus sacerdotes e sistematizada como dogma de fé dentro de sua igreja. Maomé permitiu a poligamia, hoje legalmente aceita nos estados teocráticos islâmicos. Cada árabe convertido pode ter até 4 esposas.
Existem califas que possuem muitas esposas, todos esses adeptos de Maomé, com total submissão a Deus, orando 5 vezes ao dia, com o rosto voltado para a Meca, numa ação inteiramente submissa. De todas as religiões abraâmicas, o islamismo é a que mantém a chama divina dentro dos corações de seus adeptos com grande força. É uma religião que não controla a fertilidade. Os árabes muçulmanos têm muitos filhos com suas várias esposas. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo, por conta da conversão de muitos, e também da expansão populacional estimulada pelo Estado. Não é difícil prever, sem nenhuma anunciação profética, que dentro de alguns anos, o islamismo tenha dominado o mundo em número de adeptos convertidos ou procriados. Hoje o planeta teme os jihadistas, homens-bomba islâmicos, que não pensam 2 vezes em se explodirem nos locais públicos, em nome de sua fé, para combaterem os judeus e cristãos, numa luta política que vem desde o Império Otomano e que é sangrenta, cruel, inadmissível em pleno século XXI, num momento em que o mundo luta contra o aquecimento global e a degradação das forças da natureza. Hoje os laboratórios estratégicos desenvolveram sofisticados aparelhos de raio-x, que invadem a privacidade física dos indivíduos, para procurarem armas e bombas presas em qualquer parte do corpo, conduzidas por fanáticos religiosos, prontos a se explodirem em aviões e logradouros públicos, embasados numa interpretação religiosa, patrocinada para quem se serve da boa-fé de famílias humildes islâmicas, provocando a dor e o sofrimento da humanidade. Existem hoje, na cultura religiosa, 3 pontos na manifestação divina com base na fé cega: 1, a obediência judaica; 2, o perdão cristão; e 3, a submissão islâmica. Bilhões de seres humanos professam esses pontos de fé. O restante da humanidade cultua outras formas de religião, existindo também milhões de ateus. Se o homem acredita realmente que Deus existe, e que esse Deus quer a felicidade de cada criatura, todos os pontos conflitantes no campo da fé cega devem ser reavaliados, reexaminados e repensados. Não é possível uma sociedade crescer, desenvolver-se, tendo a bandeira de Deus como desculpa para atos abomináveis que já aconteceram em nome das religiões do passado e que acontecem no presente. Os sacerdotes de todas as religiões do mundo deveriam se reunir e discutir o ponto principal de todas as religiões que creem em Deus. Talvez uma parte do budismo responda não. Se todos ou quase todos acreditam, não pode haver ponto conflitante na religião que justifique qualquer ato que possa trazer a dor e o sofrimento às famílias do mundo. Deus deve existir para trazer conforto, crença na vida imortal e tudo o que pode haver de bom e positivo. Deus não deve existir como justificativa para provocar guerras, mortes e sofrimentos como acontece desde o início das crenças. O povo do mundo precisa ser mais feliz. Tudo o que chegar de Deus ao homem deve trazer felicidade, conforto, amor, equilíbrio, justiça e conhecimento, principalmente conhecimento divino. A proposta cristiceísta é de conhecimento divino. A filosofia cósmica do poder divino integralizado é uma atitude mental, em que a consciência meditativa pode abrir os horizontes e ampliar as possibilidades criativas dos seres humanos. Promover a integração do homem com os campos vibracionais superiores de conhecimento e amor divino, sem medo do inferno, purgatório, demônios e punições eternas é o nosso objetivo principal. Libertar o ser da prisão interpretativa, causada por teologias conflitantes e devastadoras é o nosso desejo. Um novo mundo mental precisa ser procurado, acessado e reaberto pelo ser humano. Com certeza o cristicismo dará o segundo passo nesse sentido, pois o primeiro passo já foi dado por várias ordens existentes no planeta e por múltiplas interpretações dadas a fenômenos provocados pela ação espiritual. É muito claro e facilmente perceptível que quase tudo até agora no campo da religião aconteceu de maneira conflitante, principalmente dentro das religiões abraâmicas. O mundo está mudando fisicamente no seu ecossistema. Na área da comunicação, a internet está unindo os povos e reverberando as informações através das redes sociais. E a religião, como estará no futuro, com seus dogmas, clero e sacerdotes? Como estará Deus, na cabeça das crianças e dos jovens? O ateísmo vem crescendo. As religiões, por meio da fé cega, não estão dando respostas lógicas e lúcidas às novas gerações.
Acreditamos que a fé cega não prevalecerá. A fé-conhecimento ganhará mais espaço. Cremos que o mais importante é conhecer um caminho e perseverar, abrir portas e janelas da mente e do coração e deixar o ar divino entrar em cada ponto do metabolismo humano, para que o velho ensinamento se constitua numa boa base para o novo, e que o novo consiga se equilibrar com os valores do velho ensinamento. O nosso segundo passo é fomentar a meditação consciente, na busca da fé-conhecimento, tendo um único Deus glorioso de sabedoria, vontade e perdão. É importante que o homem acredite e pratique o amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e a sabedoria dos profetas. Esse audiolivro continua na parte 7 disponível na nossa playlist. Conheça os conteúdos do nosso blog acessando www.filosofiacristicista.com.br. Nosso canal no YouTube, Ordem Cristicista. Se quiser adquirir esse livro físico, está disponível para a venda na Amazon. E se você gosta dos anjos, baixe o nosso aplicativo Angelus Fi no seu celular. Todos os links estão na descrição do vídeo no nosso canal no YouTube.